Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui reunidos juntos para aprender mais sobre a palavra de Deus. Se tem algo que nós possamos nos alimentar, que realmente vai trazer resultados em nossa vida, é aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E eu estou aqui para dividir com os irmãos mais uma mensagem acerca da palavra de Deus. Antes de nós começarmos essa mensagem, eu quero pedir para você que deixe seu like, que você compartilhe e que ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e ficar bem informado daquilo que a gente está fazendo no nosso canal. E Deus, ele me deu uma palavra e eu quero dividir com você que está aí. Se encontra em Isaías, no capítulo 28 e versículo 16, que diz assim o texto: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra por fundamento, pedra já provada, pedra angular, preciosa e de muito firme assento, e aquele que crê não se apressará. Glória a Deus. Em algumas traduções, quando diz assim, muito firme assento, significa um alicerce seguro. E quando também diz não se apressará, significa, em algumas traduções, jamais será abalado. Glória a Deus. Isso daqui é uma profecia que foi falada em Isaías, pelo profeta Isaías, antes do Messias vir a este mundo. Então, o nosso Deus, ele anunciou a vinda dessa pedra angular, desse alicerce seguro para nós que precisávamos dele, para que ele fosse o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao reino de Deus, ao reino do seu Pai. Amém? E para completar isso, nós vamos abrir agora lá em Salmos, no capítulo 118, no versículo 22, que diz assim o texto: A pedra que os edificadores rejeitaram veio a se tornar a cabeça de esquina. Então, Jesus Cristo, ele é anunciado antes da sua vinda. Ele já é anunciado de que o Pai o enviaria. E lá, no livro de Mateus, acompanha aí comigo, no capítulo 21, nos versículos de 42 a 43, Jesus, o alicerce, a pedra angular, ele confessa que ele é aquele que Isaías anunciava, aquele que em Salmos era anunciado, e ele confirma quem ele é. E diz assim o texto: Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. E isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Glórias a Deus. Aqui, o Senhor Jesus estava dizendo que Ele é essa pedra angular que era anunciada pelo profeta Isaías, que se cumpriu nele essa mensagem, que ele era o Messias, mas que o povo de Israel, os judeus, não o receberam. Então ele traz uma alusão, uma explicação, e essa é pedra fundamental que sustenta toda a estrutura. A pedra angular é aquela que no início de uma construção ela é a menor, ela é rejeitada, ela é torta, então ela é colocada de lado. Então eles começam a empilhar pedras
para fazer a entrada das portas, dos umbrais. E eles começam empilhando, formando um arco. Quando chega no meio, na extremidade, ele tem que se lembrar da que foi rejeitada, da que foi desprezada. É justamente aquela torta que vai caber exatamente no meio, fazendo a base de sustentação. E Jesus é comparado a essa pedra, a essa riqueza, a essa verdade. Ele foi desprezado por Israel, pelos judeus, e ele se estendeu a nós, gentios. Glória a Deus por isso. E essa pedra fundamental que sustenta toda a estrutura, ela é a nossa pedra, o nosso alicerce. Ele foi rejeitado, mas ele é o principal. Ele é o nosso pilar de sustentação do evangelho. Ele é o fundamento, ele é o topo da nossa fé. Ele é o alinhamento, a união, a conexão. Ele é o estabelecimento e crescimento, aleluia. Ele é a consistência, a força, ele é a porta de entrada para o caminho do reino de Deus, aleluia, glória a Deus. E nós podemos acompanhar também o apóstolo Paulo. Ele enviou uma carta para os cristãos na Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje. E ele, nessa carta, ele deixa em registro que o povo de Deus, ele precisava se fortalecer mediante as perseguições e como lidar com as provações. E ele então envia conselhos e ele faz alusão, ele lembra o povo de Deus acerca do que já foi anunciado. E diz assim o texto, 1 Pedro, no capítulo 2, versículos de 4 a 8, diz assim: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a principal pedra de esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Isso se refere para os judeus. A cruz era um escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, isso se refere à incredulidade. Para que foram também destinados, ou seja, existem aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeita o ensino. Então, eles escolheram não querer ter conhecimento. Então, esses que desejam não aprender, que desejam não saber sobre esse Senhor, esse reino, essa vida eterna, a palavra de Deus está dizendo aqui que estes já estão destinados a se perder por causa das suas escolhas. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E o que o Senhor, ele tem para nós nesse dia? Se você está vendo de dia, ou de tarde, ou à noite, o que o Senhor tem para falar conosco nesse momento? Cristo, ele nos faz pequenas pedras. O alvo de Deus não é só te dar aquilo que você pede, mas é implantar Ele mesmo dentro de você, implantar
a imagem do soberano, a imagem de Jesus Cristo refletido em nós. Então, amados, o que nós aprendemos aqui? O Senhor é a base do Evangelho. E se Ele não estiver dentro de nós, não há sentido estarmos juntos. Nós estamos ali por causa dele. A Ele a glória, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. A igreja hoje parou de falar que haveria um alto preço a ser pago para viver esse evangelho. Hoje nós devemos ensinar o que realmente está na palavra de Deus. Existe, irmãos, um alto custo a ser pago por nós, para permanecermos nessa presença, nesse caminho. Então, servir a Jesus não é fácil. Aquele que diz que é fácil, está mentindo. Não é fácil negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Não é fácil. É um dia de cada vez. A gente precisa ter esse entendimento de viver um dia de cada vez, renunciando a nós mesmos, a nossa vontade. E Paulo dizia isso. Por aí, em alguns locais, dentro da casa do Senhor, não se escandalize com o que eu irei dizer, mas infelizmente existe isso. Estão vendendo muito hambúrguer, muita pipoca, muita batata frita e muita Coca-Cola. Menos a verdade do Evangelho. Se fala sobre tudo, se prega sobre tudo, fazem inúmeras palestras, fazem inúmeros eventos, canta-se tudo, menos a verdade do Evangelho. E isso aqui não pode continuar existindo em nossas vidas. Estão dizendo que é barato, estão dizendo por aí, é pavoroso, irmãos. Estão dizendo por aí que é fácil, até simples, porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as dores, os fardos, e a gente não precisa fazer mais nada, a gente não precisa orar, a gente não precisa louvar, a gente não precisa fazer jejum, não precisa. Ele já levou na cruz. E a gente não tem que manifestar essa presença em nós, porque Jesus já levou. Então, é muito fácil servir a Jesus. Estão mentindo. Falsos mestres, falsos profetas, falsos professores. E nós precisamos ter essa consciência verdadeira à luz da palavra de Deus. Porque essas pessoas estão sendo usadas por Satanás. E o plano de Satanás é mudar a nossa natureza, a nossa identidade e a nossa função. Ele está tirando de nós aquilo que nós recebemos da parte de Jesus Cristo. E nós estamos deixando por não ler, por não buscar, por não fazer conexões que agrade a Deus, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que estão lutando para permanecer na presença de Deus. E em Romanos, no capítulo 1, e versículos de 24 a 32, vai falando dos resultados da apostasia, né? Que muitas das vezes a gente acha que, não, eu vou na igreja todo domingo, eu participo de todos os cultos, eu ajudo nos eventos, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas das vezes a gente está no modo automático. Muitas das vezes nós já estamos perdidos dentro da casa do Pai e não nos damos conta. Ah, mas Alessandra, pode acontecer isso? Pode.
E acontece, irmãos, acontece e muito, já aconteceu comigo. Eu me tornei uma religiosa. Tudo que precisava, eu estava lá. Se você precisa de uma ajuda aqui, vamos lá, te ajudo, vamos lá, faz, porque é a obra de Deus, porque a obra de Deus. E na verdade, a gente começa a se perder, a gente começa a achar que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que eu não preciso orar em casa, que eu não preciso buscar o revestimento de poder, que eu não preciso me revestir da armadura celestial, porque eu tô na igreja, porque eu tô trabalhando. Jesus entende as minhas lutas, as minhas guerras. E nesse capítulo aqui de Romanos 1, e versículo de 24 a 32, vai falando desse resultado da apostasia. Nós não vamos ler tudo, mas olha só, acompanha comigo no versículo 24. Pelo que também Deus os entregou à imundície, nas concupiscências dos seus corações. O que isso aqui quer dizer? Que Deus judicialmente o entregou. Deus deu a legalidade a Satanás por causa da nossa escolha. Acompanhe comigo. De sorte que desonraram os seus corpos entre si, ou seja, praticaram todo tipo de imoralidade, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais as criaturas do que o seu Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E ele continua dizendo sobre a concupiscência da carne, as práticas imorais, né? Mudaram a natureza do homem e mudaram a natureza da mulher, né? E alimentaram as coisas da carne. Então, lá no versículo 28 diz assim: e como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, ou seja, eles negaram em ter o conhecimento, em buscar o conhecimento. Olha o que diz, vírgula, assim Deus os entregou a uma mente depravada. O que quer dizer isso no original, na tradução original? Essa aqui, Deus os entregou a uma mente depravada, quer dizer, luz rejeitada é luz retirada. Ah, mas Alessandra, Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus me entende. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força da natureza, como ensinam por aí. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. E que ele é sensível. E a Bíblia aqui está dizendo, traduzindo para nós, que quando Deus os entregou a uma mente depravada, quer dizer luz rejeitada, é luz retirada. Então ele se retira, irmãos. Existem momentos e situações que o Espírito Santo se retira. E diz mais, tem mais uma vírgula, para fazerem coisas que não convêm, ou seja, invertem os seus valores. E nós vamos analisando que a noiva, ela se prepara. A noiva, ela espera. O Senhor nos chama de noiva. A noiva, pro dia do casamento, ela é focada. A noiva permanece pura. A noiva é santa. A noiva é irrepreensível. É assim que o Senhor quer encontrar a sua igreja, o seu povo. A noiva, ela é sem rugas, ela é sem mancha. Isso é o que o noivo espera de uma noiva. Fidelidade.
Aleluia. O noivo, ele voltará para sua noiva. Quando o Senhor vier pela segunda vez, ele virá para buscar a sua noiva. O amor dele já foi derramado na cruz. O ato de amor é a cruz. Quando ele voltar, vai ser para buscar a noiva. Vai ser para trazer juízo. E a noiva deve estar imaculada. A noiva, quando ela se prepara para o casamento, ela muda a direção dela. Ela muda a rota dela. A noiva, quando ela se prepara para o casamento, ela muda o comportamento dela. Ela muda a linguagem dela. E como nós, como noiva, devemos nos preparar para esse dia? Jesus, ele vem todos os dias. Jesus, ele vem todos os dias. Talvez ele não tenha vindo de forma coletiva no arrebatamento da igreja, que nós aguardamos, mas todos os dias o Senhor Jesus está aí para buscar alguém, para recolher alguém. Se alguém tiver um infarto, Jesus veio para aquele. Se alguém, por descuido, atravessar a rua, for atropelado, vier a óbito, Jesus veio para aquele ali. E tantas outras coisas que nos acontecem. Em Joel 2, fala do povo, que o povo estava cometendo várias iniquidades. O povo tinha se perdido. E Deus ali, ele promete uma obra de restauração. Só que isso envolve, irmãos, arrependimento, que é diferente de remorso. Arrependimento é quando eu mudo a minha direção, é quando eu renuncio às minhas vontades. E remorso é diferente, remorso é iniquidade. E o que é iniquidade? Um exemplo, se eu errar numa situação, cair num pecado ali, e de repente eu vou lá, peço perdão, e Deus me perdoa, e eu continuo vivendo a minha vida. Aí daqui a um tempo eu caio no mesmo erro, já é um alerta, já está tendo repetições. E aí eu vou lá, me arrependo, peço perdão e volto para o caminho. Aí de repente eu tenho um descuido e caio de novo no mesmo erro. Aí já virou, irmão, iniquidade. Isso daí é remorso. Remorso é a pessoa, ela não se arrepende de verdade. Ela não muda a sua direção. Ela não muda a sua identidade. E isso não é bom para nós. Isso é nocivo para a nossa saúde cristã. Quanto tempo nós esperaremos por esse noivo? Quanto tempo a noiva vai aguardar por esse noivo? Eu não sei. Eu não sei. A Bíblia, ela não diz, mas nós já podemos observar que ele deve estar às portas. Por causa das calamidades, por causa da iniquidade, por causa da maneira que Satanás tem trabalhado agora. Antes ele não queria ser visto. Hoje ele faz questão de ser conhecido, porque ele tem uma missão. Ele tem uma obstinação. Ele é focado na sua missão, que é o quê? Matar, roubar e destruir. E nós, muitas das vezes, achamos que temos todo o tempo do mundo. Ah, eu não vou aceitar Jesus não, porque eu sou muito jovem, eu tenho muito que viver ainda. Você pode viver tudo o que você quer viver, seja estudo, seja família, seja trabalho, sucesso profissional, com Jesus. Com Jesus. Então, como que Satanás, ele realiza os seus planos agora?
para essa noiva. Ele usa demônios. Ele usa demônios para tirar o centro do culto. Todas as vezes que estamos na igreja, estamos indo em algum local para visitar ou participar de algum projeto cristão, ele usa seus demônios para colocar desânimo, para colocar intriga, para promover facções dentro da igreja, para causar depressões, desânimos, ansiedades, doenças psicossomáticas, doenças físicas em nosso corpo, com setas inflamadas, contaminando o nosso corpo com as setas inflamadas, os dardos inflamados, usando flechas e flecheiros para nos desestabilizar e tirar Cristo de nós. É isso que Satanás está fazendo, colocando, sabe, é um ânimo dobre. Hoje eu tô bem, amanhã não tô, colocando a gente para cochear em dois pensamentos, dividindo o corpo de Cristo. E isso é uma estratégia de Satanás, que ele quer realmente colocar no lugar de Cristo a vontade do homem. Hoje eu não vou não. Eu não gostei daquele irmão não. Hoje a pregação não foi boa. O louvor desafinou. Aquela irmã quer aparecer. Então ele começa dividindo o nosso pensamento, colocando a vontade do homem. Hoje eu não vou porque tá chovendo. Hoje eu não vou porque tá muito calor. Ensaio essa hora. Então Satanás, ele coloca esses pensamentos, essas emoções para poder roubar o centro do culto, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não percebemos, não percebemos que ele está roubando a nossa necessidade. E a nossa necessidade é Jesus Cristo de Nazaré. Se ele não estiver no culto, irmão, não tem sentido ter culto. Se ele não estiver, se a presença de Deus ela não descer no culto, não tem sentido ter nenhuma apresentação. Se a presença de Deus, se a palavra de Deus não estiver nos louvores, não tem sentido cantar. Porque o que nós queremos receber e ver é essa presença, é a manifestação da glória de Deus. A noiva aguarda ardentemente essa presença, essa riqueza, esse favor, essa graça. Aleluia. E nós nem paramos para perceber que perdemos Jesus de foco. Estamos dentro da igreja perdidos, achando que estamos fazendo um monte de coisa para Jesus e não estamos fazendo de Jesus a nossa necessidade. Eu preciso de cura? Sim. Eu preciso de libertação? Sim. Eu preciso de salvação? Eu preciso pagar as minhas contas? Sim. Mas a minha necessidade, ela é Jesus. Jesus, ele é Jesus de relacionamento. Se eu não me relaciono com Jesus, como que eu vou manter esse elo de ligação? Como que eu vou fazer a manutenção dessa aliança que eu digo que eu tenho? Em 2 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 19, diz assim o texto: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere
o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Olha o que está dizendo aqui. Esse apartar-se da iniquidade é apenas fazendo da cruz o objeto de sua fé. E então lhe dá o poder do Espírito Santo. Se nós não tomarmos a nossa cruz e não seguirmos, não teremos o selo do Espírito Santo, os escolhidos de Deus. Falando desse selo, diz assim, vamos analisar essa questão aí do selo, os escolhidos de Deus. No capítulo 7 de Apocalipse, no versículo de 3 a 4, dizendo: não danifiques a terra, e nem o mar, e nem as árvores, até que hajamos assinalado aos servos do nosso Deus em suas testas. Isso aqui está falando do selo. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Deus está nos revelando aqui que o verdadeiro cristão, ele deve ansiar o dia que ele será arrebatado. Nós que dizemos servir ao Senhor devemos ansiar por essa busca, por esse encontro, por esse matrimônio com o nosso noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, nós devemos ter a consciência que estamos neste mundo, precisamos pagar as nossas contas, temos que estudar, temos que produzir, temos que deixar bens para os nossos, mas nós não pertencemos a esse mundo, estamos de passagem. E nós devemos ter essa consciência. Devemos deixar um legado financeiro? Sim, é louvável, mas nós também precisamos ter em mente que devemos deixar para os nossos um legado espiritual e moral que vai contra ao sistema imposto por esse mundo. Então nós precisamos refletir a luz de Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o pilar de sustentação do Evangelho, e sem Ele nada do que nós queremos alcançar, nada do que queremos fazer vai ter sentido em nossa vida. Ele é o único que é capaz de preencher esse vazio que nós sentimos em nossa alma. Então, dinheiro não preenche isso, amizades não preenche isso, posição social não preenche isso, só Deus preenche isso. E é isso que o Senhor está tentando nos dizer. Cristo é a porta de entrada para o reino de Deus. É isso que o texto está nos revelando. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ser feito. E sem Ele, nada do que queremos poderá ser realizado. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender que somos testemunhas de Cristo nesta terra. A noiva de Deus, a noiva de Cristo precisa se comportar como cartas vivas diante desse Senhor, diante dessa sociedade. Nós precisamos entender que somos representantes do Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos abandonar as nossas vontades, abandonar, não querer estar cabendo num mundinho que os homens inventaram ou que você mesmo fabricou dentro de você. Nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e analisar, meditar quem nós somos e para onde nós iremos, para onde nós vamos. Porque o nosso corpo, ele é mortal, mas a nossa alma, ela é eterna. Então, irmãos, eu deixo essa mensagem para vocês. O Senhor Jesus, Ele é o pilar de sustentação do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o nosso alicerce. O Senhor Jesus Cristo é
o fundamento, o topo da fé. O Senhor Jesus Cristo é o alinhamento, ele é a união, a conexão, a aliança entre Deus e entre os homens. O Senhor Jesus Cristo, ele é o estabelecimento de crescimento da vida cristã, do homem. O Senhor Jesus Cristo, ele é a consistência e força, ele é a nossa força. O Senhor Jesus Cristo é a porta de entrada para o reino de Deus. Não teremos acesso à vida eterna se não conhecermos, se não meditarmos nele, se não nos aprofundarmos a cada dia mais em segui-lo, em obedecê-lo. Que Deus ele colocou no meu coração. Eu espero que você seja ricamente abençoado, como eu estou sendo com essa palavra. Desde já, eu agradeço a sua participação. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, a sua renda. Que Deus ele multiplique 7 vezes mais bênçãos espirituais e físicas neste plano, em nome de Jesus Cristo. E que você seja sustentado pelo Espírito Santo de Deus e alimentado pela palavra de Deus, para que você resista até que ele venha, para que você possa ficar firme até que ele venha. Amém? Eu te abençoo, fique na paz e até, meus irmãos. Um grande beijo. Fui! Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!